Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus avisa ao seu profeta Jeremias que os seus inimigos eram os mais próximos, familiares, parentes, conterrâneos, companheiros ali de sacerdócio na sua cidade natal, Anatote. Então ele não imaginava isso e Deus foi mostrar para ele. Há um versículo em Jeremias no capítulo 12 que é muito conhecido e eu pretendo analisá-lo um pouco aqui. Versículo 5, se te fatigas, o meu servo Jeremias, Deus falando com ele, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Duas expressões figuradas, correr com quem está a cavalo e se sentir seguro. Duas expressões que demonstram a mesma coisa. O meu servo, você está reclamando da situação agora, ela vai piorar bastante. Há cristãos passando dificuldade em nossos dias, você está vendo a coisa difícil, está tendo lutas. Pois é, vai piorar. Se prepare, porque vai piorar. É o que Deus disse para o seu profeta, e de fato aconteceu. Há muito tempo Deus tem me dado revelações do que vem acontecer ao Brasil. Ainda a situação está maravilhosa, relativamente maravilhosa no Brasil em relação a outros países. Nós estamos aparentemente longe de qualquer guerra. Existe uma ordem institucional que, bem ou mal, é mantida, eleições que são feitas, polícia nas ruas faz o seu serviço. É bem verdade que existe o tráfico, é bem verdade que existe um judiciário que nem sempre corresponde aos anseios do povo, é bem verdade que há um governo que tem lá suas tendências anticristãs, é bem verdade que há muito disso, mas sempre houve. O mundo nunca foi maravilhoso para os cristãos, mas, no geral, nós ainda temos liberdade de ir e vir, de reunir. Os cristãos não estão sendo perseguidos ainda no Brasil. E se não estamos bem, ou se a nossa igreja não evolui, não podemos botar a culpa no governo, não, nem no tráfico, nem no STF. Nós somos os responsáveis por não vermos fruto no nosso trabalho. Não vamos botar a culpa nos outros, não. Mas o Senhor nos revela que vem dias terríveis sobre o Brasil. Não vieram ainda. Nós aguardamos. Eu creio que Deus falou de muitas maneiras, em muitas ocasiões e com variados graus de severidade. E tudo que Deus falou, eu creio nessas profecias, vai se cumprir. Embora aparentemente nada quase se cumpra, mas eu creio que vai se cumprir. Ô Jeremias, você está reclamando que a situação está ruim, vai piorar bastante. Você está cansado, correndo com homens que estão a pé, e o que você vai fazer quando tiver que competir com os que vão a cavalo? Numa guerra naquela época, Davi gostava de infantaria, homens lutando contra homens, mas era um pouco diferente quando a guerra se dava contra uma cavalaria. O cavalo vem com toda a força e é pesado e se joga contra os infantes, os soldados que estão a pé, e é um desnível. A cavalaria tem um potencial muito maior de atacar e de vencer aqueles que estão a pé na infantaria. A saída é o pessoal de infantaria ir para o morro, porque aí o cavalo não funciona bem no morro. Mas no terreno plano não tem condições de um soldado a pé enfrentar um outro que vem contra ele a cavalo. Deus quer sempre falar dessa maneira.
vem coisas piores por aí. Mas você está bem embasado, e Davi preparava bem os seus soldados, inclusive para enfrentar uma cavalaria. Eles tinham suas técnicas e Deus sempre dava vitórias a Davi, mas nada daquilo era fácil. O Jeremias tem um livro muito interessante e uma vida muito sofrida. Deus não deixou que ele se casasse, ele nunca participou de uma festa, nunca viajou, nunca tirou férias, ele nunca foi a um banquete, nunca vestiu roupa chique, roupa cara, nada disso. Ele vivia uma vida simples, tendo que viver na presença de Deus em oração, sofrendo e ainda perseguido. Mas ele, interessante, no livro dele, entremeia as revelações de Deus com a intercessão dele. Deus diz: eu vou castigar esse povo, é só pecado, não tem ninguém que preste. Senhor, usa de misericórdia, esse povo é teu. O Jeremias argumenta, intercede, é o que nós devemos fazer. Senhor, tem misericórdia, o povo é teu, os outros vão rir, zombar do Senhor, usa de misericórdia. Meu servo, esse povo não presta, não tem ninguém que preste, não tem nem como eu ser misericordioso para com um povo que não merece. Você não vê o que eles estão fazendo, ninguém presta. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, mesmo eles não prestando, mas o Senhor pode agir. Aí o Senhor fala no capítulo 11, ô meu servo, ô Jeremias, a tua própria família é contra você. Você não sabe, eles estão conspirando contra você, eles querem matar você, querem calar você, eles não estão satisfeitos. Porque você fala, os outros estão achando que eles também estão junto com você. O povo fica odiando você, a começar do rei, e eles ficam com raiva da sua família também. Então seus familiares querem calar você. Fogo amigo. Os seus familiares querem calar você, você não está vendo. É uma conspiração contra você na sua própria família. E o Jeremias entendeu aquela situação, mas não se deu por vencido. Continuou no capítulo 12. Senhor, então tá bom. Quando eu entro contigo numa discussão, Senhor, eu sei que eu estou apelando pela tua misericórdia, porque o Senhor é justo e vê todas as coisas e conhece tudo. O Senhor abençoou o teu povo, o povo prosperou, mas agora o Senhor está irado contra o seu povo. Então, Senhor, faça o seguinte, tire do meio do povo somente os perversos, porque como vai o inocente, aquela pessoa boa, perecer junto com os que estão errados? Seja assim, Senhor, faça uma triagem, uma separação, para não castigar, porque se o Senhor mandar fome, seca, peste, espada, inimigos contra o teu povo, os bons, os inocentes, as crianças vão perecer também. Então, castigue, Senhor, só os maus. Aí o Senhor responde, ô meu servo, você está pensando que tem bom no meio desse povo? Não tem ninguém que preste não, procura agora. Dê volta agora às ruas de Jerusalém para ver se há uma pessoa que preste. Se houver, eu vou salvar a nação, mas não existe não. E eu quero demonstrar isso para o bem deles e vou castigar. Bom, e o livro todo de Jeremias se desenrola dentro desse diapasão. E depois, gradativamente, Deus vai cumprindo. Então Deus diz, meu servo, eu já castiguei muito, não adiantou nada, eles não se voltaram para mim, não entenderam, não se arrependeram, não se voltaram para mim. Então, de que outra maneira eu poderia proceder para com o meu povo? Eu vou fazer isso, vou castigar sim, mas no final eu vou preservar uns poucos no cativeiro, vou espalhá-los pelo mundo para não acabar com a minha
promessa a Abraão: eu vou preservar uns poucos no cativeiro, mas não tem jeito, uma cidade inteira pecando, um país inteiro pecando, até no meu templo eles estão profanando com imagens e com idolatria e vaidades. Então, meu servo, entenda a situação. Senhor, mas é assim, pela santa Deus disse: meu servo Jeremias, chega, para, não insista, porque eu não vou ouvir você, ainda que Moisés e Samuel estivessem aqui, eu não ouviria. Entenda, meu servo, eu já decidi, eu não vou voltar mais atrás, não tem outro jeito de proceder contra o meu povo. O livro de Jeremias é muito interessante, triste. Muitos pregadores fogem do livro de Jeremias, mas há embutida em toda a mensagem que Deus deu a Jeremias uma esperança para o futuro. Eis que aí vem tempos, diz o Senhor, no capítulo 31, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá, não como aquelas que eles já desprezaram. Sempre há uma palavra de esperança. Por pior que seja a situação do país, há uma ponta de esperança. Ore pelas autoridades, não se canse de orar e interceder. Seja Jeremias um exemplo para você. Por pior que seja o Brasil, nem de longe se compara à situação de estrago a que Judá estava sujeita naquela época de Jeremias. Era muito pior do que hoje no Brasil. Não desanime. A esperança, desde que haja um arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Nunca deixe de crer no arrependimento verdadeiro, na misericórdia do Senhor, meu irmão, minha irmã.